entender os riscos que a Instrução Normativa de número 125 do Ministério da Agricultura traz aos produtores de cacau e estimular a execução de políticas públicas que valorizem a cadeia produtora foram os temas que regeram a 25ª reunião extraordinária de audiência pública realizada no último dia 8 de dezembro na Câmara Federal pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, presidida pelo deputado Domingos Sávio, autor do requerimento de número 56 de 2022, que solicitou a realização do ato mediante as denúncias de riscos fitossanitários que a IN 125 tem gerado para a cacauicultura brasileira. A ação foi reflexo das constantes denúncias lideradas pela ANPC, que conquistou, junto ao parlamentar Zé Neto, a elaboração do PDL 330/2022, que susta os efeitos da IN 125, mediante a dados compilados por intermédio de especialistas que possuem conhecimento científico diante dos riscos fitossanitários que pragas quarentenárias oriundas da África podem provocar a produção de cacau quando importadas sem o uso da substância brometo-dimetila. Confira agora no Informe ANPC os melhores momentos desta audiência. Eu declaro aberta a 25ª reunião extraordinária de audiência pública da Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, convocada para debater os efeitos da Instrução Normativa 125 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, para a cacauicultura brasileira. Eu aproveito para registrar o que me motivou a fazer este requerimento desta audiência pública. Ocorre que o nosso colega deputado José Neto, que eu aproveito para saudar aqui e justificar, ele teve que estar ausente porque já tinha compromissos na Bahia, deve estar em trânsito nesse momento. Vejo aqui no plenário a representação da sua assessoria, que já nos comunicou, então, portanto, justificada a ausência do deputado Zé Neto, mas, como eu dizia, deputado Zé Neto, baiano que é, conhecedor da importância da cacauicultura para a Bahia, de um modo especial, mas para o Brasil, uma vez que o cacau não é produzido apenas na Bahia, hoje está muito forte também na região norte e também na minha querida Minas Gerais, já começa a se desenvolver, especialmente no norte de Minas, no Espírito Santo. Mas o José Neto tomou a iniciativa de apresentar um projeto de decreto legislativo com o propósito de sustar os efeitos da instrução normativa, ou melhor, para revogar a instrução normativa 125. Com a palavra, falando pelo Ministério da Agricultura, ele que é o diretor do Departamento de Sanidade Vegetal, o senhor Carlos Goulart, para nos falar a posição do Ministério, porque o Ministério expediu essa IN e qual a avaliação que ele faz, se seria possível revogá-la, modificá-la, adequá-la aos anseios que nos têm sido trazidos pelos produtores de cacau. Com a palavra, senhor Carlos Goulart. O assunto é muito longo, o assunto é muito extenso, o debate técnico em cima da matéria da importação de amêndoas fermentadas e secas da Costa do Marfim já remonta a uns 20 anos, então eu serei bastante sucinto para permitir que o meu colega, o Valdec, da CEPLAC, possa falar também. Essa discussão em torno do ato praticado aqui pela Secretaria de Defesa Agropecuária já foi alvo de extensa debate e discussão técnica com a Associação Nacional de Produtores de Cacau, com o próprio professor Dr. Jadson. Reiteramos e dissemos que nós, na Secretaria de Defesa Agropecuária, trabalhamos com princípio científico, na avaliação de risco, explicamos como é que funciona os organismos internacionais que regem as competências do Ministério da Agricultura, que regem a matéria, então nós somos um órgão técnico que usa o princípio científico para tomada de decisão e de que diante das informações que foram nos apresentadas até o momento de contestação, não haveria fato novo ou circunstância relevante que motivasse a administração a rever seus atos. Somente complementando, eu quero reafirmar o compromisso do MAPA com o agro brasileiro e da CEPLAC com a cacauicultura nacional. Me atenho somente ao tema, eu quero dizer que nós temos colaborado efetivamente com a SDA e o Departamento de Sanidade Vegetal, tanto
com relação ao combate da monilise, no foco que já foi praticamente erradicado no Acre, mas que agora surgiu um novo foco no Amazonas, mas especificamente com relação a essa questão da IN 125, porque tem sido usado um ofício, digamos assim, em resposta à provocação da indústria processadora, de 5 de agosto de 2020 em relação a esse tema. E nesse ofício, que foi emitido pela CEPLAC, reforçando o disposto na então IN 18, de 28 de 4 de 2020, que nessa época então exigia o brometo de metila com relação a 2 pragas, efetivamente, né, a Phytophthora megacari e as estrigas. Depois disso, e aí temos que seguir a cronologia, quer dizer, essa manifestação da CEPLAC reforçou a IN então vigente, né, que posteriormente, conforme já explicado pelo Goulart, foi revisada depois de uma inspeção in loco lá na Costa do Marfim, em que a SDA e o DSV optou por desregulamentar essas 2 pragas com base no que encontrou no campo. Passo a palavra ao senhor Cristiano Vilela Dias, diretor científico do Centro de Inovação do Cacau. Acho que as explicações técnicas já foram dadas aqui pelo Carlos Goulart, que eu reconheço aqui no que tange o mérito dessa questão aí, a importância do trabalho do MAPA, né, e da Vigiagro, DSV principalmente, nesse processo. A gente está se referindo aí, como o Carlos Goulart falou, a um corpo técnico que tem uma vida inteira dedicada a essa temática, né, a mitigar ou a impedir os riscos de que pragas quarentenárias adentrem ao nosso país, como já aconteceu no passado. Eu acho que, não desmerecendo o mérito do pleito feito pelo deputado baiano, Zé Neto, e pelo deputado do Espírito Santo, acho que seria necessário, de fato, terem sido apontados fatos novos que justificassem o questionamento ou a revisão pelo MAPA, né? Não só o simples questionamento. Então, o que a gente questiona aqui, e aí eu reforço o que foi dito pelo colega do DSV, pelo Goulart, é que no processo de avaliação feito pelo MAPA, pelo Ministério, da análise de risco, não foram identificados riscos realmente palpáveis que justificassem o uso dessa substância. Eu li o parecer aí da DSV e do MAPA algumas vezes, como integrante da Câmara Setorial que nós somos. Então, como já foi dito aí pelo Valdec e pelo Carlos, esse tema já foi extensamente e tecnicamente discutido dentro da Câmara Setorial, e reforço o que foi finalizado aqui na fala do Carlos, do Goulart, que nas nossas análises não fica evidenciado o risco latente ali da introdução de estriga, principalmente porque não é uma praga associada ao cultivo de cacau, é uma erva daninha que requer sol, cacau forma serrapilheira. Então, e todo o processo de importação, os cuidados que foram apresentados ali no relatório que o DSV certamente vai encaminhar ao senhor, trazem ali comprovações de que o risco é mínimo, né? Eu agora vou passar a palavra ao professor Jader Goodson Pereira. Eu acho muito oportuno e fico muito grato que o senhor possa estar aqui, professor, que eu estou tentando assimilar, até pela condição de relator do projeto de iniciativa do deputado Zé Neto. Mas o que me está sendo objeto ainda de uma preocupação, agora na fala do doutor Cristiano, ele insistiu e procurou demonstrar no seu posicionamento que ele não vê dentro da análise de risco feita pelo Ministério, não é? Ele não encontrou risco para a importação. Não, a análise de risco não demonstrava e falava da necessidade de termos fatos novos para isso. Apesar de que, num dado momento, doutor Cristiano, o senhor chegou a dizer assim: o relatório traz informação que o risco é mínimo, ou seja, admitindo a possibilidade de que há algum risco, né? Também houve uma manifestação do doutor Cristiano dizendo que não via a estriga como uma praga que tivesse muito associada ao cacau. Bom, agora ao ouvir o doutor Jader,
que eu ainda não tive o prazer de conhecer, estou vendo pela primeira vez agora aqui pela tela. Doutor Jader, eu não entendo profundamente a questão da análise de risco, mas como eu disse, eu também sou um profissional das ciências agrárias, eu sou um médico veterinário. Fazendo apenas uma analogia, por exemplo, o Brasil tem que estar atento para não termos aqui a peste suína, né, que dizimou boa parte do rebanho suíno da China, né, provocando ali naquele país uma grave crise. E, portanto, nós temos medidas de prevenção para que nós não tenhamos a introdução dessa praga, não é isso? Eu entendo, pela minha análise, me perdoem, porque pode os senhores até me dizer, não, do ponto de vista fitossanitário, não pode nem de longe fazer comparação. Mas do ponto de vista da forma com que eu penso isso, quando há um risco da entrada de um vírus, de uma bactéria, de um fungo, de uma doença cujo agente etiológico tem o risco de entrar, eu tenho dificuldade de mensurar se é pequeno ou se é grande. Eu parto um pouco mais do princípio seguinte, de onde está vindo o produto? Existe o problema? Ou seja, existe a estriga na Costa do Marfim? Esta é uma pergunta que, se o senhor tiver essa informação e os demais colegas, para mim é muito importante. Existe a estriga? Na Costa do Marfim, dentro das plantações de cacau, há indicativos ou foi feita a identificação da existência desta praga? Em havendo a existência, há a possibilidade de que uma praga dessa possa sobreviver ao transporte e chegar ao Brasil? E se não tiver um mecanismo de prevenção, ela pode chegar com capacidade de se multiplicar no Brasil? Eu entendo, numa linha de raciocínio lógico, como esse sendo um elemento fundamental para se analisar risco. Então, eu gostaria de ouvir do professor Jadson, e mais uma vez eu me penitencio que eu não detenho conhecimento, e é por isso que eu quero o conhecimento do senhor, e depois, obviamente, vamos voltar também a ouvir o doutor Carlos, e se for o caso, o doutor Cristiano. Existe o problema lá? Se ele for, por alguma razão, né, estar associado a um carregamento e ele chegar no Brasil, há uma possibilidade de que ele sobreviva e possa, de alguma maneira, produzir aqui no Brasil uma multiplicação? Mas eu volto agora para os convidados. Doutor Jader, queria ouvi-lo e, se for possível, que o senhor me ajude a entender melhor se há ou não há risco. Eu queria autorização, deputado, para fazer uma apresentação rápida que trará elementos técnicos e, com certeza, esclarecerá melhor sobre esse aspecto. O senhor tem dúvida, e assim como o senhor, os demais também provavelmente deverão ter algum tipo de dúvida, com exceção de um ou outro técnico presente nesta reunião. O Phytophthora megacari é um homiceto e não um fungo, como em alguns momentos tem se apresentado nos pareceres e nos processos. Ele não coevoluiu com o cacaueiro, que é originário da América do Sul. Então, em termos genéricos, o doutor Cristiano é especialista nisso, isso tem uma significância muito elevada. Em 1976 é que foi registrada a primeira ocorrência, ainda entendendo-se como o Phytophthora palmivora, que é a espécie que é de ocorrência comum aqui no Brasil e nos demais países produtores de cacau. Então, esses aqui são os sintomas, nobre deputado, do que pode ocorrer em nível de frutos no campo. Então, é uma coisa muito séria, do Phytophthora megacari. Aqui um experimento científico feito, é um trabalho publicado há pouco mais de 5 anos, demonstrando o potencial danoso e de reprodução do Phytophthora megacari com relação ao Phytophthora palmivora. Ele produz o dobro de inóculo, que é o inóculo mais importante no ciclo de vida do patógeno nos cacauais, especialmente em áreas úmidas, com clima ameno, né, quente, ali em torno de 25 graus a 28 graus Celsius. Muito bem, aqui está o ciclo de vida do Phytophthora megacari, onde tem a questão da produção micelial, a infecção dos frutos, a reprodução, formação dos esporângios, que são estruturas assexuadas do homiceto, e, por fim, dos zoósporos, que são os esporos biflagelados, e eu marquei aqui especialmente essa estrutura que o Phytophthora produz, que é o clamidósporo, que é uma estrutura de resistência.
assim como em algumas bactérias, e na área do senhor provavelmente deve lembrar bem sobre o Clostridium botulino, que produz endósporos. Esses esporos são muito resistentes ao ambiente, à dessecação, temperatura elevada, temperatura baixa, etc. Os clamidósporos também sobrevivem no solo, associados a restos de cultura, também a fragmentos de tecidos do cacaueiro, especialmente de frutos. E ele pode permanecer por diversos anos associado ao tecido, ou amêndoas, ou dentro, também em condições adversas. Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho da semente da estriga, isso aqui é uma semente de sorgo, já é muito pequena, e nós temos aqui o tamanho de uma semente de estriga, que dá menos de 1 milímetro, 0,5, 0,6 milímetro, que é o tamanho dessa semente. E ela pode permanecer, segundo também pesquisa, esse trabalho publicado aqui na PLOS Pathology, que é uma revista muito conceituada no mundo todo. Aqui está na legenda os autores chamando a atenção de que essas sementes podem ficar por mais de uma década dormentes no solo, associado com outros hospedeiros, sobre tecidos, etc. Então, isso realmente é um fato muito importante para nós considerarmos não só o tamanho, elas são muito leves e também podem permanecer muitos anos na forma dormente e pode sim chegar até outro país e germinar e parasitar outras espécies. E o pior, aqui a gente tem a instrução normativa aqui do SD-MAPA, número 125, de 23 de março de 2021, ou seja, do ano passado, no mesmo mês foi publicada a 125. Então diz aqui o seguinte: ao atualizar os requisitos para importação de amêndoas fermentadas e secas, categoria 2, classe 9, isso eu grifei, produzidas na Costa do Marfim, na forma dessa instrução normativa. Vejam só, categoria 2 e classe 9, segundo essa instrução número 38 de 2008, admite-se acima de 5 até 10% de amêndoas com defeito ardosa, nobre deputado. Defeito este que refere que as amêndoas não foram fermentadas adequadamente, ou de 5 até 6% de amêndoas com defeito tipo germinada. Então, essas duas admissões, nesses percentuais, nos indicam o seguinte: em 2021, e são dados da Associação das Indústrias Moageiras, importou-se para o Brasil em torno de 60 mil toneladas de amêndoas lá da África. Se nós considerarmos apenas 5% dessas não fermentadas ou sem fermentação suficiente, nós vamos ter algo em torno de 3 mil toneladas de amêndoas entrando no nosso país sem a devida fermentação do cacau. Agora, vocês vão entender o porquê da nossa grande preocupação com relação a essa entrada desses 5% de sementes de pardosa e chegando aqui ao Porto de Ilhéus. Nós que somos daqui, conhecemos bem essa rota. Então, está o Porto de Ilhéus, onde há o desembarque. Isso aqui, os caminhões passam por esta avenida, Tobias Barreto, e aqui existe uma Praça do Cacau. Pelo nome, já se entende que é uma praça que existem cacaueiros vivos. Então, de cara aqui, os caminhões que transportam as milhares de toneladas passam ao lado de plantas vivas. Só para efeito de ilustração, nobre deputado, aqui, ó, uma placa indicando o porto, que é logo após o final dessa avenida, e aqui está a Praça do Cacau, com cacaueiros vivos. E os caminhões passam ao lado desses cacaueiros aqui. Então, para que caia alguma amêndoa, e que às vezes o saco fura, né, existe aí um escape, assim como acontece em soja e outros produtos, isso pode, a partir daqui, desses cacaueiros, haver uma infecção. Ao longo desse trajeto do porto até aqui no centro de uma das esmagadoras, as processadoras de cacau, sendo que a outra fica a cerca de 27, 30 quilômetros, que é em Itabuna, aqui tem vários quintais que existem cacaueiros vivos. E aqui também, ó, ao redor aqui da própria empresa que esmaga, tem diversas áreas com cacaueiros. Então, aqui, ó, é uma foto de uma dos órgãos de imprensa regionais, que foi de fevereiro de 2020, uma foto aqui dentro da indústria aqui local. A qualidade do cacau, que eu fiz questão de ampliar a foto, é questionável. Isso aqui não passou por uma fermentação adequada, uma seleção adequada, não tem... todos os produtores fizeram a seleção dos frutos sem sintomas aparentes, etc.
Então, as perguntas que ficam, esse cacau é de qualidade? Questionável. As amêndoas foram fermentadas de frutos selecionados, sem a presença de sintomas do Phytophthora megacarya? É questionável. Portanto, aqui minha recomendação, conforme o senhor pediu, recomenda-se a imediata revogação da Instrução Normativa SDA-MAPA, número 125, de 23 de março de 2021, e a elaboração da nova IN, que contempla as exigências contidas na Instrução Normativa número 18 de 2020, o que propiciará a maior proteção da instrução não só de Phytophthora megacarya, mas também de espécies parasitas do gênero Striga, que apesar de ainda não ser relatado em cacaueiro comprovadamente, parasitas cereais e gramíneas forrageiras importantes para a Bahia, além da emblemática cultura do cafeeiro. Vou passar a palavra à senhora Vanusa Lima Barroso, que é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, a senhora Vanusa. Inicio dizendo o seguinte: o cacau precisa de apoio. Na verdade, eu estou começando com palavras, mas, na verdade, a gente precisava, neste momento, soltar um grito de socorro aqui nesta comissão, um grito de pedido de socorro. O cacau está precisando de ajuda, deputado. E nós estamos aqui realmente trazendo à tona uma questão que é a Instrução Normativa de número 125, que simplesmente, como você viu aí a apresentação do Dr. Jader Goodson e demais representantes aí do MAPA, existe um risco muito sério às lavouras cacaueiras e nós estamos extremamente preocupados e é por isso que estamos aqui hoje. Para começar, nós os cacauicultores, nós passamos por um mercado oligopsônio. O que é isso? São poucos comprando para muitos produzirem. Então, são 3 grandes moageiras que compram 95% de nosso cacau produzido em nosso país. Então, vocês imaginam o sofrimento do cacauicultor brasileiro. Bom, claro, a indústria, fazendo o seu papel econômico, ela promove aí um lobby poderosíssimo, né, junto ao Ministério da Agricultura e demais órgãos. Eu costumo dizer que existe um sistema montado contra o produtor de cacau. E aí, eu vou explicar por quê, deputado. Nós temos Em 2008, existe aí um histórico, né, das tentativas de trazer cacau importado para o nosso país de forma irregular. Então, em 2012, existiu um problema muito grave lá no Porto de Ilhéus. Técnicos da CEPLAC, inclusive o Carlos Goulart colocou aí, né, que as importações foram suspensas, mas ele não explicou tão bem por que foram suspensas. E eu vou dizer por quê. Foram suspensas porque em 2012 chegaram insetos vivos vindo da África. Chegou até um cadáver em meio às sacarias. Bom, esse problema foi alvo de um processo do Ministério Público Estadual e Federal, que está aqui na minha mão, deputado, o documento. Eu vou ler os números do processo. Processo do Ministério Público Federal, número 114.001.00088/2012-51. Processo do Ministério Público Estadual, número 001-06542/2016. Os doutores procuradores, doutor Tiago Modesto Rabelo e a doutora Aline Valéria, foram os responsáveis por instaurar este processo aqui. Bom, na ocasião, eles fizeram algumas recomendações. Primeiro, eles revogaram a instrução normativa, pediram, né, ao MAPA que revogasse a instrução normativa de número 47, que era a instrução normativa da época, e fizesse uma outra. E fizesse baseado em recomendações, né? Inclusive, a recomendação de número 3, eu vou ler aqui para os senhores rapidamente, pede para que as próximas instruções normativas a serem feitas, elaboradas, obedecessem um critério de, no mínimo, 60 dias de publicidade. Bom, a IN 18 surgiu com base nessas recomendações. Então, foi
a IN 47, ela foi revogada, e aí surgiu a IN 18, com todos os critérios, todas as recomendações feitas pelos técnicos do Ministério Público Estadual e Federal. Pediram também, os procuradores, pediram também que se fizesse ARPs, análise de riscos de pragas em Costa do Marfim, para que se apurasse, né, naquelas regiões os riscos de pragas. E essas ARPs teriam que ser com técnicos da CEPLAC, obedecendo todo um critério. Pelo jeito aí que o Dr. Jader Goodson explicou, foi feito da forma como o MAPA achou que deveria ser feito. Mas não foi assim o que os procuradores pediram nesse processo que está aqui comigo. Bom, eu estou explicando tudo isso para dizer aos senhores que há um histórico de importações de cacau no nosso país já com problemas, ou seja, o Ministério da Agricultura já sabe disso. Até porque, quando eu estive aqui em audiência com o ministro Marcos Montes, deixei um ofício na mão dele, eu expliquei também tudo isso e pedi que o Ministério da Agricultura nos encaminhasse o histórico, né, como que a instrução normativa número 125 surgiu. E aí, deputado, chegou no meu e-mail após, inclusive eu tive muita dificuldade, eu tive até que abrir uma ouvidoria dentro do Ministério da Agricultura para conseguir este documento, mas, enfim, com muita luta eu consegui. E aí, essa documentação tem todo, um extrato, pessoal, de tudo que aconteceu até aqui com a instrução normativa de número 125. E lá constam que o próprio embaixador de Costa do Marfim, vou ler aqui o número, que tudo está dentro desse processo do Ministério Público Estadual e Federal, o próprio embaixador de Costa do Marfim, por meio do ofício 162/ACIB/LK de 2016, ele reconhece que lá em Costa do Marfim está presente nos cacaueiros a estriga, a Phytophthora megacária e o Trogoderma granário. Bom, isso aqui contradiz o próprio MAPA, que ao publicar a IN 47 lá atrás, disse que não tinha esse risco. Ou seja, o próprio embaixador de Costa do Marfim reconhece em ofício ao Ministério Público Estadual e Federal que as áreas de cacauais de Costa do Marfim existem essas doenças. O que eu não entendo, deputado, é por que o Ministério da Agricultura insiste em nos dizer que não há riscos. Na verdade, ele disse que há, né? Tanto é que o Dr. Jader Goodson colocou aí, expôs aí no final, a nota técnica número 10, onde eles dizem que é um risco baixo, porém aceitáveis. Nós não aceitamos, nós produtores de cacau não vamos aceitar esse risco. Como disse bem o Cristiano Vilela, lá do SIC, nós já temos doenças demais, nós já temos aí uma monilíase, e ele falou muito bem que a monilíase está aí nos tirando o sono. Já chegou no Acre, já chegou agora na Amazonas, no estado do Amazonas, e o MAPA, sabendo, porque eles sabem que existe a estriga, a Phytophthora, o Trogoderma granário, lá na África. O que eu não entendo é por que insistir em algo que é real, que é reconhecido por aquele governo de Costa do Marfim, e que o MAPA, com toda certeza, sabe disso, insiste com a instrução normativa número 125, sem o uso do brometo de metila. Então, o que aconteceu? Ao publicar a IN 125, voltando, aliás, a IN 18, né, que foi pedido pelos procuradores que revogasse a IN 47, e aí chegou a IN 18, o MAPA, o que foi que ele fez? Ele simplesmente omitiu a estriga SPP e a Phytophthora megacária e publicou a IN 123. Porém, ele não revogou a IN 18 da época. Tudo feito na correria, né? E foi um erro grosseiro do MAPA, quero registrar isso aqui. E aí surgiu a IN 125. A IN 125 omitiu também, né, a estriga e a Phytophthora megacária, e também retirou o brometo de metila. Detalhe, ela foi publicada
ela já estava em vigor com 9 dias. Então, existe lá a Instrução Normativa número 6/05, que pede um tempo, tanto é que os procuradores pediram aqui, né, essa inclusão de menos, no mínimo de 60 dias de publicidade. Então, o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: nós, produtores de cacau, não vamos aceitar a IN 125, precisamos da revogação dela. A indústria hoje diz que a capacidade instalada aqui são 275 mil toneladas de cacau, mas ela só moe 220. O IBGE já diz que nós temos aí uma produção de 302.157 toneladas, ano 2021. Ou seja, se eu estiver certa nos cálculos, se eu não fui reprovada nas provas de matemática, se eu ainda consigo fazer bem as 4 operações, está sobrando aí 27 mil toneladas de cacau. Então, nós já somos autossuficientes. Para que trazer mais cacau importado? E aí vem uma outra questão. O cacau importado da África vem dessa forma aqui, pessoal. Que tem mão de obra escrava e até tráfico de crianças. Então, eu quero dizer ao governo brasileiro que vocês estão, com a Instrução Normativa de número 125, deixando entrar sangue e carne de crianças e adultos que são escravizadas lá em Costa do Marfim. Vamos aceitar aqui no nosso país. Agradecer a manifestação, ao final, obrigada, emocionada, da nossa convidada Vanusa Lima Barroso. De fato, as notícias veiculadas aí por alguns veículos de alcance nacional são preocupantes. Mas eu faço aí um apelo para ouvir novamente o doutor Carlos Goulart, porque, como eu disse, é um processo dinâmico, não é? Eu fiquei muito impressionado com as colocações do professor Jader, onde ele ilustra com muita clareza, né, o perigo que pode ser a introdução de uma praga como a estriga aqui no Brasil, inclusive afetando outras lavouras, já com trabalhos até da própria Embrapa, plantando na África e verificando que aquilo que se plantou lá foi infestado por esse tipo de praga. Depois ouço as manifestações da representante dos produtores, doutora Vanusa, onde ela obviamente reforça essa preocupação, mas ela faz também uma imersão no aspecto comercial. E eu não vou fugir desse debate. Nós sabemos que estamos fazendo uma discussão sanitária, fitossanitária, mas nós sabemos que tem um debate comercial dentro do processo. Então, eu volto ao doutor Carlos Goulart, para que, diante do que ele ouviu, se ele considera que seria válido que o Ministério rediscutisse esse assunto e reabrisse a discussão em torno do risco, principalmente. Eu volto na questão sanitária. Eu fiz aqui a imersão no aspecto comercial, mas sei que isso não deve ser o objeto da nossa pauta. A mera presença da estriga, ou seja, o mero perigo, não justifica você proibir tudo. Estriga, deputado, ocorre em vários países. Nós temos absoluta consciência e ciência dos riscos que essas pragas apresentam. Mas a avaliação de risco é identificar o perigo que ele representa, o risco, por isso que se chama risco inaceitável. Não existe risco zero. Risco zero é você não ter comércio internacional. Quais são os outros países no mundo que têm sistemas de defesa agropecuária extremamente referenciados como positivos, que importam amêndoas fermentadas e secas e possuem características de agricultura parecidas com a nossa? A Europa e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que produz mais grãos do que a gente. Os dois também não possuem nenhuma regulamentação para estriga e para fitófila não, porque eles não produzem cacau, mas não tem para estriga. Você citou os Estados Unidos, mas foi bom que você no mesmo linha do raciocínio que você citou os Estados Unidos, você lembrou que os Estados Unidos não produz cacau, né? Então, é claro que não vai ter lá uma associação de produtores de cacau questionando por que os Estados Unidos não estabelecem nenhum tipo de critério mais restritivo para a importação de cacau, já que eles não produzem cacau, eles precisam de importar cacau, e essa é uma questão, portanto, que
de alguma maneira, acho que a gente não... Se nós tivermos um problema aqui nos nossos laranjais, lá em Bebedouro, você pode ter certeza que no dia seguinte, os Estados Unidos estão dando grito, não aceito nenhum mililitro de suco de laranja do Brasil, porque a Flórida é grande produtor de laranja, né, e o senhor sabe muito bem disso. É disso que eu falava, quando, embora nós estejamos discutindo um aspecto fitossanitário, o Ministério da Agricultura não pode ignorar a vida dos produtores brasileiros. A razão de ser do Ministério da Agricultura. A razão de ser de eu estar aqui como parlamentar. Né? E aí, existe uma coisa muito clara. Se não houvesse nenhuma motivação para criar a restrição, a única coisa que nós tínhamos que dizer para o produtor de cacau brasileiro é o seguinte: moçada, melhora a competência de vocês, aumente a produção, consiga produzir com um custo menor e ninguém vai buscar cacau lá fora. Mas não é isso que nós podemos falar com o nosso produtor de cacau. Primeiro, porque ele paga muito mais imposto do que o produtor de cacau da Costa do Marfim, porque a realidade de custo trabalhista aqui é totalmente diferente da realidade da Costa do Marfim, porque nós temos potencial para suprir o mercado interno e ampliar a nossa produção, mas nós precisamos de apoio do nosso governo. Nós precisamos de apoio do nosso e da nossa indústria. E da nossa indústria. Pelo amor de Deus, acorde aí a indústria. Cuide da galinha dos ovos de ouro. Ou será que na hora que nós conseguimos acabar com a produção de cacau aqui, a indústria vai simplesmente levantar acampamento e mudar suas plantas lá para a Costa do Marfim? Possivelmente façam isso. Talvez por isso não tenha ainda se preocupado muito com essa questão de que o que nós devíamos fazer é aumentar a produção no Brasil. Não é? Então, eu quero aproveitar o gancho, doutor Carlos, do que o senhor disse que está aberto, que é o seguinte: minha posição como representante do povo brasileiro, se tem motivo científico, base científica, que dá para justificar perante a Organização Mundial do Comércio uma restrição, e se o nosso país é capaz de produzir e precisa desse apoio para produzir, não vai gerar inflação, não vai gerar problemas de abastecimento do mercado, não vai desabastecer a nossa indústria, entre a Costa do Marfim e o Brasil, eu fico com o Brasil. A NPC, dando vez e voz ao produtor de cacau do nosso Brasil.